Fala, nação santista, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Que pergunta, né? Que pergunta mais boba, que pergunta mais nada a ver, né? Como é que vocês estão, né? Não tem nem o que falar, é uma catástrofe gigantesca, é um absurdo, é um vexame, uma vergonha assim que não tem dimensão o que aconteceu ontem, o que está acontecendo com o Santos, né? Só pra gente fazer umas curiosidades aqui, até então o Corinthians não tinha ganhado dentro de casa ainda no Campeonato Brasileiro, nesse ano. Nesse ano, em até 10 jogos disputados, né? Ontem foi o 11º, 11ª rodada, mas em 10 jogos disputados até então, antes desse, o Corinthians em nenhum jogo desses 10, né? De todos os jogos, né? Porque eu não sei quantos jogos o Corinthians fez dentro de casa, quantos jogos o Corinthians fez fora de casa, né? 10 jogos dentro, quantos fora de casa, é claro. Mas em 10 rodadas, todos os jogos que o Corinthians fez fora de casa, o Corinthians não conseguiu vencer. O Corinthians só perdeu ou no máximo empatou. E ontem o Santos simplesmente quebrou esse tabu do Corinthians e o Santos entregou a vitória literalmente de bandeja pro Corinthians. Só assim, ó, tó a vitória aqui, tó. Foi isso que aconteceu. Né? O Santos, o que a gente viu ontem foi simplesmente vergonhoso, foi vexatório, foi pífio, foi ridículo, foi completamente ridículo, horrível o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. O Santos não demonstrava nenhuma vontade de jogar. A gente via em campo, né, o Corinthians completamente à vontade e o Santos que não tinha nenhum poder de reação, o Santos não conseguia fazer nada, o Santos não tinha nada do que fazer, o Santos não sabia o que fazer, não sabia o que fazer com a bola, não sabia, não sabia o que fazer nesse jogo. O Santos completamente perdido em campo. Pior assim do que, como que a gente vai dizer? Pior do que segue em tiroteio. É isso. O Santos não sabia o que fazer e o Corinthians simplesmente fez o que queria, o que quisesse. E não conseguiu fazer mais do que poderia ter feito. Foi só 2-0, não foi mais do que 2-0, porque não conseguiu. Porque se tivesse conseguido, poderia ter sido muito mais do que 2-0, senão poderia ter sido goleado pelo Corinthians dentro da Vila Belmiro, né? Assim, um Santos que não tinha a menor vontade de jogar. O Santos parecia que estava lá, assim, por obrigação, né? Vai saber por que o Santos estava lá em campo, né? Só pra fazer uma figuração dentro de campo enquanto o Corinthians jogava. Só isso, né? O Santos que tinha tudo para poder vencer a partida, porque a gente falou aqui, e realmente foi isso. Torcida lotou a Vila Belmiro, lotou, ingressos esgotados, né? Saiu, né? Se deslocou do lugar que estava só para ir até lá num dia útil para ver esse time jogar. Eu tô falando dia útil porque a gente sabe como que é complicado. Você sair do lugar que você está de São Paulo ou de qualquer lugar que você esteja só para ir para Santos, só para ir para Vila Belmiro, né? Num dia útil, né? Sendo que todo mundo trabalha no dia seguinte, é complicado. É complicado, é difícil. Mesmo assim, a torcida foi em peso, compareceu, lotou, não deixou nenhum ingresso disponível para ser vendido mais. Esgotou os ingressos de uma maneira super rápida para chegar lá, ver o time fazer, ou melhor, não fazer nada, não fazer absolutamente nada, porque o Santos não fez absolutamente nada, né? Assim, o Santos não conseguiu aproveitar o que tinha ao seu favor. O Santos jogando em casa com o apoio da torcida que lotou o estádio, o Santos deveria, poderia e deveria ter usado isso a seu favor para poder fazer no mínimo um jogo decente, para tentar pelo menos uma vitória. Coisa que não aconteceu. O Santos simplesmente entregou o jogo de bandeja para o Corinthians e o Corinthians pôde fazer o que quisesse, né? O Santos não demonstrava nenhuma vontade de jogar. No primeiro tempo foi completamente dominado pelo Corinthians. O Corinthians acabou com o jogo no primeiro tempo, né? Depois de fazer 1-0, o Santos até que ensaiou, vamos dizer assim, entre aspas, ensaiou uma reação com o gol do Mendoza, que não valeu. Foi impedido, tá impedido, né?
Se o gol tivesse sido validado, se tivesse valido esse gol ou não estou falando aqui que a arbitragem foi injusta, foi desonesta dessa vez, né? Nem vou entrar nesses critérios de avaliação, porque também nada disso justifica, né? Quem sabe se o gol tivesse valido mesmo, se o gol fosse legal, né? Não sei se foi falta de honestidade, se foi roubo, se era para validar, mas não validou, né? Não vou entrar nesse critério de avaliação aqui porque nada justifica, né? Mas supondo que tenha sido um gol legal e o gol tivesse valido se não tivesse conseguido empatar, quem sabe poderia ter sido diferente, né? Mas, assim, né, o gol não valeu e daí o Corinthians continuou em cima. Continuou indo em cima do Santos. Foi, fez 2-0. Poucos minutos depois o Santos fez fazer aquele gol que não valeu. Né? Poucos minutos depois o Santos fazer o empate, de ter pelo menos tentado o empate, né, porque não valeu o gol de empate, o Corinthians vai lá e amplia. Né? E poderia ter saído de lá do primeiro tempo com mais do que 2-0. E poderia ter sido mais do que 2-0 no segundo tempo também. Né? No segundo tempo, o Santos até que tentou, né? Tentou fazer alguma coisa melhor, tentou fazer um jogo melhor, até que tentou, mas longe do que era necessário para ter de fato uma reação. Longe de ter uma reação mesmo, longe, completamente longe, muito longe de reagir de fato, né? E assim, o que a gente viu foi uma vergonha. Aí, com 6 minutos de vídeo até então, a gente nem falou do que aconteceu, de fato mesmo. Porque o jogo acabou antes da hora, né? O jogo foi finalizado antes da hora por conta da falta de paciência da torcida. Mas é claro, quem que vai ter paciência com um time desse? Né? Não tô falando que foi certo o que aconteceu de ter jogado finalizador, de ter jogado rojão dentro do campo, de tentar invadir o gramado. Não conseguiu invadir o gramado, não conseguiu, mas tentaram invadir o gramado, né, pra agredir o elenco. Não tô falando que isso foi certo, né? Também não foi certo isso, né? Mas também, quem que vai ter paciência? Que torcedor que vai ter paciência com essa falta de vontade do time? Não dá pra ter paciência, né? Não dá pra ter o mínimo de paciência, né? Daí a torcida lá protestando, jogando rojão dentro do campo, né? Xingando o elenco, né? Mandando o Rueda, o presidente, e o elenco em si tomar suco de caju, né? Também porque nada, né? Não tem como você ter paciência com esse time. Não tem. Não dá pra ter paciência com um time que não tem a menor vontade de jogar, né? E daí, por conta de tudo isso que aconteceu, por causa dos lojões atirados dentro do campo, né, que o Santos passou por dificuldade para sair, o elenco passou por dificuldade para sair do campo e ir pro vestiário, né? Tentou ir uma vez, né, quase que é atingido por um rojão, né? A equipe toda ficou lá escoltando, protegendo os jogadores em volta do campo, né, no círculo central. Em volta do campo, os jogadores ficaram lá acompanhados de toda uma equipe, né, de proteção, né, para proteger eles dos torcedores, porque senão alguém poderia se machucar seriamente. Né? E daí na primeira tentativa de ir pro vestiário, de sair de campo e ir pro vestiário, quase que o elenco é atingido por um rojão, porque a torcida voltou a jogar um rojão, né? E daí teve que esperar mais um pouco pra ir, né, pro vestiário. E daí foi, né? Foi correndo, né? Foi correndo com medo de ser atingido. Mas foi. Não tô defendendo eles disso, falando que tá errado de fazer. Não tô falando que foi errado. Quer dizer, errado tá, né? Errado tá. Mas também, né, quem que vai ter paciência com esse time, como eu falei aqui, não tem como ter paciência com esse time que tem falta de vontade, com essa falta de vontade que o Santos tem, não dá pra ter paciência, não dá pra tolerar, né? Então, né, dá pra entender toda essa revolta. É claro, eu também tô revoltado, todo mundo tá revoltado, eu também tô, né? E daí, por conta de tudo isso que aconteceu, o Santos vai agora levar uma punição, vai levar um castigo por isso, né? O procurador do STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né? Falou, ou a Vila Belmiro vai ser, como é que fala? Me fugiu a palavra? Vai ser interditada, né? Ou vai fazer uma interdição na Vila Belmiro, o Santos vai ficar com a Vila Belmiro interditada, vai ficar por um período de jogos, uma quantidade que vai ser determinada de jogos que o Santos não vai poder jogar
O Santos não vai poder jogar na Vila Belmiro, né? Então provavelmente vai ser determinado uma quantidade certa de jogos que a Vila Belmiro vai estar interditada, que o Santos não vai poder jogar na Vila Belmiro, vai ter que jogar, né, as partidas como mandante em outro estádio, tipo na Arena Barueri, no Canindé, em qualquer outro lugar que não seja a Vila Belmiro, por uma quantidade certa de jogos que vai ser determinada, ou então, né, o Santos não vai poder ter público na Vila Belmiro, no caso dela não ser interditada. Pode até não interditar a Vila Belmiro por um certo período de jogos, mas aí no caso não vai ter público e o Santos não vai poder jogar com o seu torcedor lá assistindo por um determinado período de jogos, também por uma determinada quantidade de jogos que vai ser ainda decidida, né? No caso do que for decidido de fato, né? Então, literalmente, resumidamente, né, o que a gente pode falar, o que aconteceu ontem foi uma vergonha, foi uma catástrofe, foi um desastre com o Santos. E o Santos mesmo que é o próprio responsável por isso. É isso. É isso que a gente tem pra falar aqui, né? O João Paulo se manifestou. Aliás, o João Paulo tá de parabéns, porque desse elenco todo que o Santos tem, o João Paulo é um dos únicos, um dos poucos que ainda merece ter o mínimo de moral com os torcedores. É o mínimo que a gente ainda consegue respeitar. O João Paulo é um dos únicos, um dos poucos que ainda merece o nosso respeito, a nossa empatia aqui. Tirando ele, né? Assim, tirando ele mais alguns, né? Não tem mais nada, mais ninguém que a gente possa olhar com bons olhos, né? Porque um elenco completamente que não tem a menor vontade, né? E agora, né, o que que acontece? Vamos falar aqui da questão do Odair Helman. O Odair Helman que provavelmente vai ser demitido. Ó, segundo matéria do Diário do Peixe, que eu tô aqui com o meu tablet em mãos, com o site do Diário do Peixe aberto, para ler a matéria aqui para vocês. Olha só. Santos deve confirmar a saída de Odair Helman nesta quinta e Falcão também corre o risco de demissão. A diretoria do Santos deve oficializar nesta quinta-feira a saída do técnico Odair Helman, com a atuação do time na derrota por 2-0 diante do Corinthians nesta quarta na Vila Belmiro e os protestos de torcedores no estádio. A permanência do treinador no comando do clube ficou insustentável e a situação do coordenador técnico Paulo Roberto Falcão está sendo discutida e ele também pode deixar o clube. Pesa contra Odair o mau desempenho do time após mais um período grande de treinos. Alguns dirigentes entendem que ele não consegue mais tirar algo do time. A multa rescisória não é impeditivo para a saída de um acordo deve ser discutido com o técnico, né? Enfim, tem mais coisa aqui, mas isso que mais está escrito aqui é coisa que não vem ao caso a gente falar agora, né? Não tem relevância, né? Enfim, mas olha o que tá, olha, eu vou falar uma coisa que eu vou colocar em destaque aqui. Olha só. Pesa contra o Odair o mau desempenho do time após mais um período grande de treinos. Exatamente, mais um período grande de treinos, porque o último jogo do Santos do Campeonato Brasileiro, o último jogo do Santos mesmo, tinha sido contra o Curitiba, no dia 10 de junho, num sábado, pela 10ª rodada, desculpa. Então, o último jogo do Santos até então, antes desse contra o Corinthians, foi contra o Curitiba fora de casa, na 10ª rodada, que foi no dia 10 de junho, num sábado. Depois disso, o Santos teve mais de 11 dias, quer dizer, o Santos teve mais de 10 dias, o Santos teve 11 dias que não entrou em campo, apenas para treinar. E daí, né, como eu falei, uma falta de vontade não justifica a falta de treino, porque a única coisa que o Santos teve que fazer nesse período foi treinar. Em 10 dias, quase 11, a única coisa que o Santos precisou fazer foi treinar. Então falta de treino não é. Não é. Falta de treino não justifica. Essa é a falta de vontade. Não justifica nada. Porque o Santos teve tempo de sobra para treinar, para no mínimo fazer um jogo decente. E não foi isso que quase, então, enfim. Né? Então o Odair Helman demitido, provavelmente vai ser demitido, né? Porque, como diz a matéria do Diário do Peixe, provavelmente ainda hoje, nessa quinta-feira, ele será demitido. Não tem nada ainda no Instagram oficial do Santos falando isso, né? Mas provavelmente essa nota vai ser emitida
em alguma hora desse dia, do dia de hoje, desse dia 22 de junho, provavelmente o Odair Hellmann vai ser demitido. E o Paulo Roberto Falcão também pode sair junto com ele. E o Santos, no caso, não vai ter técnico de novo, também não vai ter, pode ser que não tenha também um coordenador de futebol e vai ter que correr atrás para isso. E a pergunta, quem vem? Que opção que o Santos tem? Quem que é a melhor opção para entrar no Santos agora? Não é uma coisa que a gente tem que discutir aqui, mas eu não sei, eu não tenho nenhum nome em mente agora. Não tenho nenhum nome em mente para vir pro Santos. Né? Não tô falando que o Odair não tinha que ficar. Não tô falando que ele tinha que ficar. Mas, né? Tudo bem. Falta de vontade no time, né? O Odair Hellmann não tá conseguindo fazer o que tem que ser feito, né? Ele também não tem mais o que fazer no time. Né? Então, realmente, né? Sair seria a melhor opção para ele também. Né? Mas também, quem que vem? Quem que pode vir? Não sei também. Quem que vocês acham que pode vir? Não sei. Não sei. Né? Então, é uma questão complicada. Mas, assim, resumidamente, o que a gente pode dizer é que é uma vergonha. Completamente ridículo o que está acontecendo com o Santos. Completamente ridículo. Agora o Santos volta a campo no sábado contra o... Quer dizer, no sábado não. No domingo contra o Flamengo no dia 25 de junho, contra o Flamengo na Vila Belmiro. Provavelmente não vai ter público. Provavelmente não vai ter público. Ou então pode ser que o jogo nem seja na Vila Belmiro também, ou o jogo pode ser mudado para algum outro estádio, né? Não sei, a gente vai ter que aguardar isso, né, para saber o que vai acontecer, para saber aonde que vai ser, se vai ser na Vila Belmiro mesmo ou não, se vai ter torcida ou não, né? Mas depende de tudo, o Santos entra muito pressionado, muito pressionado, né? E é claro que eu vou dizer que o favoritismo é do Flamengo, é claro que é. Por mais que o Santos esteja jogando como mandante, né? E podendo ser que o jogo não seja na Vila Belmiro, podendo ser em outro estádio, né? O Flamengo é favorito, mas mesmo se o jogo for na Vila também, o Flamengo vai ser favorito. Claro que vai ser, né? O Santos está muito pressionado com isso, né? Fica completamente pressionado, né? Não tem nem mais o que falar aqui, né? Não tem o que dizer. Não tem. O Santos simplesmente tem que reagir. O Santos tem que buscar reação. O Santos tem que reagir, tem que acordar, né? Enquanto o Campeonato Brasileiro ainda está no começo, né? Porque 11ª rodada até agora, 11 jogos até agora, né? Então, não tá falta ainda um certo tempo pro primeiro turno ser finalizado para começar o segundo turno, né? Então, tem tempo. Tem tempo para reagir? Tem. Mas você tem que saber aproveitar esse tempo. Né? Porque logo esse tempo não vai existir mais. Então o Santos tem que aproveitar esse tempo agora. Né? Eu tô com 18 minutos de vídeo até então. Eu falei. Mas também não tem muito o que dizer. Até agora eu falei, mas não falei tanta coisa assim porque não tem mais o que dizer. Ninguém mais tem o que falar desse time. Né? Uma falta de vontade impressionante. Vergonha. Completamente uma vergonha. Vergonha. É ridículo, é desastroso, é horrível. É horrível. O Santos tem que reagir. Tem que reagir. Só isso. Não vou falar mais nada aqui. Mais nada. Né? E agora o Santos só vai ter o Campeonato Brasileiro para disputar. A Sul-Americana também já foi. Saiu da Sul-Americana, vai sair no caso, né? Tem mais um jogo, né? Mas é só para cumprir tabela, porque já tá eliminado. E aí vai ficar só com o Campeonato Brasileiro. Mais um ano ridículo na parte do Santos. Mais um ano ridículo por parte desse time. Ridículo. E o Santos só vai ter o Campeonato Brasileiro agora. Agora, o mínimo que eu quero, que eu peço, que eu exijo desse time é que ele pelo menos reaja no Campeonato Brasileiro. Pra não passar sufoco. É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.